Se você chegou nesse vídeo, você também fica um pouquinho encucado, né? Você não fica encucado, não, com esses últimos vídeos que a Britney Spears tem publicado? Tem um vídeo ainda mais recente dela que viralizou, que ela vai para um banheiro de um restaurante, começa a dançar loucamente, e isso tudo durante um date, né? De acordo com a própria legenda da publicação dela, o cara era horrível e coisa e tal. Tem também um vídeo que um monte de gente ficou preocupado porque o fundo ali no vídeo ali da gata tava com merda de cachorro no chão, parece, casa bagunçada. Confesso pra vocês que aí, num certo ponto, eu não me choco tanto, porque eu penso, poxa vida, a mulher não pode nem aparecer com uma casa bagunçada, gente, que o povo já fica ali bitolado, tudo surtando. Minha casa também vive bagunçada, dependendo da situação, até com merda de cachorro pra eu limpar. A diferença é que eu não fico dançando na frente e mostrando pras pessoas, né? Mas tem pessoas que acreditam que às vezes isso pode ser um sinal, um alerta, né? Uma coisa pra gente ter atenção de que alguma coisa esquisita pode estar acontecendo com ela. Enfim, existem muitas teorias na internet e vários questionamentos que também passam na minha cabeça. É exagero a gente achar que a Britney enlouqueceu? Será que de fato esses vídeos estão apresentando algum sinal pra gente? Eu vi que tem algumas pessoas também falando que é uma personagem que ela tá fazendo ali, que não é ela de verdade. Ou talvez esses vídeos que a gente vem assistindo da Britney sejam simplesmente o resultado de 13 anos ou até mais de 13 anos, dependendo do ponto de vista, de um inferno, de uma vida extremamente controlada, né, manipulada. Mas espero que até o final desse vídeo a gente chegue aqui juntinhos numa conclusão e eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião em relação a isso. Acho que pra gente responder todas essas dúvidas vale a gente recapitular alguns pontos importantes do sucesso meteórico da Britney Spears, né? Como que foi o auge da carreira dela até chegarmos no momento atual. Eu me chamo Nath Petit, nesse canal eu converso, compartilho histórias e curiosidades do universo da música. Se você ainda não é inscrito nesse canal, fica aqui o meu convite para você se inscrever, deixar o seu like, tá aqui meu robinho se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E agora, bora pro vídeo! A Britney começou bem cedinho, né, gente? Com apenas 11, 12 anos ali, ela já estava no elenco do Mickey Mouse Club, ao lado de nomes que no futuro fariam também um grande sucesso, como é o caso de Justin Timberlake, Christina Aguilera e Ryan Gosling. Até que chegamos em 1998, quando a Britney, com 16 anos, estoura com Baby One More Time. Dá pra acreditar, gente, que a Britney tem apenas 16 anos nesse clipe? Às vezes até eu esqueço disso. Eu nem preciso falar aqui, né, que esse clipe marcou uma geração. E esse single vendeu mais de 10 milhões de cópias e transformou a Britney não somente numa estrela pop, mas também um ícone, né, gente? Um verdadeiro ícone cultural. A imagem dela estava simplesmente em tudo, né? Em filmes, em comerciais de TV, capa de revista e assim por diante. Era impossível o rosto dela passar desapercebido de alguma forma nessa época. Nessa época e mais pra frente também, né? Convenhamos. Só que com toda essa fama vieram também muitas incomodações. Era paparazzi ali grudado nela, a mídia obcecada, uma pressão absurda em relação aos passos que ela dava, tanto em relação à vida pessoal da Britney quanto em relação à carreira artística dela. E era tudo controlado, né, gente? A forma que ela cantava, o que ela vestia, o que ela deixava de vestir, com quem ela tava, com quem ela não tava, o jeito que ela falava, como ela dançava, era praticamente um fantoche ali no meio, né? Uma marionete. Até que chegamos ao famigerado ano de 2007, quando o mundo assistiu a Britney raspando a cabeça, atacando o carro de paparazzi com guarda-chuva, né? Quem não lembra das famosas fotos dessa época? Na verdade, gente, a Britney chegou já a falar o que ela estava passando naquela época no próprio livro dela, né? The Woman in Me, traduzindo A Mulher em Mim. Fui observada de cima a baixo. As pessoas diziam que achavam do meu corpo desde a adolescência. Raspar a cabeça e agir de forma agressiva eram minhas formas de resistir. Nesse mesmo ano, gente, em 2007, nós temos o quê? Temos a apresentação da Britney Spears no VMA, que estava sendo super aguardada por muitas pessoas, né? Como uma espécie de retorno dela, né? Depois de todo esse alvoroço, de todo esse caos. Então as pessoas queriam ver como que a Britney estava e também porque a apresentação da Britney no VMA era sempre uma espécie de acontecimento, né? Até porque as performances da Britney no VMA sempre foram icônicas, né? Como a apresentação dela com a Madonna, onde elas se beijam, ou aquela performance onde ela dança com uma cobra no palco. Mas
por fim, o desfecho em 2007 foi completamente diferente, foi outro. O que aconteceu foi que a apresentação que ela fez foi super criticada. Criticaram o corpo dela, criticaram a roupa dela, criticaram a performance dela, criticaram o cabelo dela, criticaram tudo, assim. Não tinha o que as pessoas não estavam criticando, na verdade. E a Britney também chegou a falar dessa apresentação no livro dela, né? Ela falou que na noite anterior ela mal tinha dormido, ela tinha acabado de ter o segundo filho dela em menos de 2 anos e que as pessoas estavam estarrecidas, como se fosse uma ofensa, sabe? Ela não tá com uma barriga bem definida ali no palco. Ela escreveu o seguinte: eu não conseguia acreditar que eu tinha que subir ao palco me sentindo daquela forma. Eu estava tendo um ataque de pânico, não tinha ensaiado o suficiente. Eu odiava minha aparência e eu sabia que ia ser ruim. O tempo foi passando e entre muitos altos e baixos na carreira da Britney, na vida da Britney, aliás, tudo sempre sendo documentado pelos paparazzis, as pessoas começaram a crer que a saúde mental dela estava em colapso, assim, que ela não estava bem mentalmente e que algo, de fato, precisaria ser feito. Tanto que tudo isso levou ela a ser internada 2 vezes em 2008 em clínicas psiquiátricas. E foi nesse cenário que entrou em cena o pai dela, o Jamie Spears, que no futuro, né, a gente acabaria descobrindo que ele não entrou ali como um pai para ajudar a filha, né, que estava preocupado com a saúde mental da filha, mas sim como um empresário para assumir o controle de um negócio. A partir daí, gente, a justiça impôs a famosa tutela, isso em 2008, que durou 13 anos e deu a ele o poder sobre as finanças, a carreira dela e até a vida pessoal da Britney, tirando completamente a liberdade dela de fazer absolutamente qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa mesmo. E chega a ser cômico, né? Mas o mais doido nisso tudo é que, mesmo ela sendo apontada legalmente como incapaz de cuidar de si mesma, por isso ter outras pessoas ao redor dela ali pra dizer o que ela tinha ou não que fazer, ela continuou trabalhando, né? Seguiu trabalhando. Vamos trabalhar, minha anjinha. Nessa época, a Britney lançou mais álbuns, fez turnês, lotou shows em Las Vegas e movimentou milhões de dólares. Mas era claro, né, gente? Era evidente que a Britney não estava nem um pouco feliz. Ela não tinha liberdade e estava vivendo numa prisão, né? Era totalmente explorada, controlada, enfim, estava vivendo de fato um inferno. Até que chegamos em 2019. Nesse ano, a Britney contou numa audiência que ela tinha sido internada à força numa clínica psiquiátrica, como uma espécie de punição por ter reclamado durante um ensaio em Las Vegas. Sem falar que ela disse também que foi obrigada a trabalhar com 40 graus de febre e descreveu aquilo como um dos momentos mais assustadores da vida dela. Já em outra audiência, a Britney fez outras alegações, né? E dessa vez revelações ainda mais pesadas. Ela disse que chegou a ser forçada a tomar lítio contra a própria vontade. De acordo com a Britney, esse remédio deixava ela se sentindo bêbada, assim. E ela também contou que era vigiada por enfermeiros, que não deixavam ela sair de casa. E quando ela tentou falar pro pai dela sobre os efeitos colaterais desse remédio, né? Que enfim, que ela não estava se sentindo bem, ele não esboçou nenhuma preocupação. Apenas disse pra ela que ela não tinha passado no exame psiquiátrico e que seria mandada para um programa de reabilitação. Sendo assim, em 2019, nasce o movimento Free Britney, pedindo o fim da tutela. Até celebridades, né, gente, como a própria Madonna, a Miley Cyrus, eu acho que a Beyoncé também chegaram a se manifestar, a se posicionar sobre isso, né? Até que finalmente, em novembro de 2021, a Britney foi libertada da tutela. Em 2022, a Britney se casa com Sam Asghari, que pra quem não sabe, ela conheceu em 2016 durante a gravação de um dos clipes dela. A Britney engravidou depois, né, mas acabou tendo um aborto espontâneo. E depois de 14 meses casados, o Sam pediu o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis. E assim, né, gente, acredito que não é uma novidade pra ninguém que a Britney gosta de usar as redes sociais pra desabafar, pra compartilhar suas reflexões, né, os seus vídeos ali performáticos e tudo mais. E recentemente, ela fez isso numa publicação onde ela fala sobre os traumas do passado e principalmente em relação à distância dos filhos. E ela também acabou falando um pouquinho sobre o casamento dela com Sam. Os 3 anos em que meus filhos ficaram longe de mim foram os mais desafiadores da minha vida. Eu não podia ligar nem mandar mensagens. Foi um choque constante e minha forma de sobreviver era negar a dor e chorar muito. É estranho, eu e Sam éramos casados, mas às vezes parecia quase uma distração falsa para me ajudar a lidar com aquilo. Hoje percebo que estou me curando, porque voltei a sentir fome. Com uma criança ou um bebê, sinto tanta fome que chega a doer.
comer. E quando como, parece que é a primeira vez que eu estou comendo na vida. Mesmo amando a minha casa, havia abuso e sofrimento ali. Hoje agradeço a Jesus por cada refeição. Eu acho que ela apagou essa legenda e agora só tá a foto, se eu não me engano. Mas enfim, eu vi que tem várias interpretações desse texto rolando na internet. Tem algumas pessoas que fazem essa relação com a comida mesmo, dela agora conseguir comer, etc e tal, ter apetite. E outras pessoas acham que é um simbolismo a comida pra música, né, pra vida artística dela. Só lembrando aqui que a Britney também foi casada com Kevin Federline entre 2004 e 2007, e a separação deles virou uma longa batalha judicial pela guarda dos filhos. Por fim, a Britney perdeu a guarda integral e mais tarde, em 2019, ela abriu mão da guarda compartilhada. E hoje, os dois meninos vivem com o pai. Mas enfim, né, gente, depois do fim da tutela, a Britney começou a usar ali o Instagram como uma forma de se conectar com as pessoas, né, de se expressar com seu público, com seus fãs principalmente. E aqui temos a divisão de opiniões. Tem quem acredite que esses vídeos que a gente vê aí da Britney sejam uma forma de ela expressar a liberdade dela finalmente poder postar o que ela bem entende sem pedir autorização ou opinião de ninguém. Por outro lado, há outras pessoas que acreditam que aquilo ali é uma coisa perturbadora, que é uma coisa estranha, que há necessidade de algo ser feito. Tinha até um tempo atrás umas notícias saindo sobre essa necessidade de voltar à tutela, um controle aí da vida da Britney, porque ela não tá bem, enfim, né? Pelo menos tinha umas notícias, né? Até eu acho que início desse ano, final do ano passado, enfim, estavam rolando aí esses papos. Alguns vídeos, de fato, chegam a ser até motivo de piada na internet, mas ao mesmo tempo de preocupação, levantando o questionamento: o que é que a Britney Spears tem? Ela tá bem? Ela não tá bem? O que aconteceu com ela? É uma personagem isso? É um pedido de ajuda? O que tá acontecendo? Bom, gente, mais recentemente, em agosto, a Britney publicou um vídeo que abriu uma vala de especulações na internet sobre o estado mental dela. No, 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 no. Light enough to tell. Because we both know where I'm about to go. Know it very well. É um vídeo que ela aparece cantando, né, numa casa toda bagunçada ali no fundo, que no fundinho eu não julgo tanto, né, gente, porque a vida tem dessas, não é mesmo? Nesse vídeo parece que tem cocô do cachorro no chão e por aí vai. Mas na própria legenda ela diz que tava limpando a casa como se não houvesse amanhã. Então às vezes o cocô tava ali pra ser limpo, né? Tem muitas teorias rolando, né, gente? Peraí que a minha gata tá aqui, peraí. Tem muitas teorias rolando realmente. E uma delas é que talvez esse comportamento dela possa ser efeito de drogas e tudo mais. Mas vamos aos fatos divulgados até agora. Ali no fim de 2024, começaram a surgir notícias que a Britney estava determinada a virar a página da vida dela. E ela teria trocado toda a equipe dela e também prometido se manter sóbria para retomar de vez a sua carreira musical. E daí todo mundo ficou, tá, como assim? Carreira musical? Vai voltar pra música? A Britney tem condições em voltar com a sua carreira musical? E por isso ela passou a contar com profissionais de confiança para ajudar ela a manter o equilíbrio tanto psicológico, né, equilíbrio mental, quanto físico. Em relação às drogas, vale trazer aqui que a Britney nunca usou drogas pesadas, né? Pelo menos é o que ela fala no livro dela, que a única droga que ela usava era um remédio para TDAH, que, segundo ela, era a única coisa que era capaz de aliviar a depressão dela por algumas horas. E ela ainda fala que para ela o verdadeiro peso na vida dela nunca foram as substâncias em si, mas sim os anos de abuso e também o controle da própria família, enfim. E de acordo com as fontes mais próximas a Britney, é que ela faz terapia regularmente, toma apenas remedinhos prescritos e que montou uma estrutura de apoio na mansão dela com um chefe e um profissional médico, né, em tempo integral. E daí eu penso, né, gente, como é bom ter dinheiro. Poxa, resolve um pouquinho, né? Não resolve um pouquinho a vida? Ah, dinheiro não traz felicidade. Será? Às vezes eu acho que traz um pouquinho, sim. E durante esse período chegaram a rolar algumas teorias meio que bizarras, assim, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Me perdoe se você pensa ao contrário. Mas falando que, na verdade, não era a Britney ali, que a Britney tinha sido substituída. Tinha gente falando que era dublê, tinha gente falando que era inteligência artificial. De tudo, tá? De tudo. Inclusive,
Uma dessas teorias aí, falando que não era ela, estava dizendo que a prova estava no fato da raiz do cabelo dela tá sempre do mesmo tamanho. Só que, gente, às vezes, né, ela fez um monte de vídeo e foi postando de vez em quando ali, né, numa largadinha. Não significa que era tudo em tempo real, né, a publicação. Mas enfim, me conta aí se você acredita em uma dessas teorias. Ou se você tem alguma outra nova, de repente, que eu não tô sabendo. No fim das contas, o que parece é que a Britney não se recuperou totalmente daquele colapso de 2007 e dos 13 anos vivendo sob uma tutela que controlava cada aspecto da vida dela. Hoje o Instagram é realmente um espaço que ela encontrou para se expressar do jeitinho dela, mesmo que às vezes possa soar estranho pra gente. Mas é inegável que fica aquele questionamento, aquela preocupação: será que ela tá bem mesmo? Será que ela precisa de ajuda? Ou será que a gente tá julgando demais alguém que simplesmente viveu anos e anos e anos de traumas e agora tá conseguindo e tentando ser livre do seu jeito? A verdade é que a Britney Spears é muito mais do que os vídeos que ela posta ou deixa de postar, né, gente? Ela é de fato uma sobrevivente da indústria musical e ainda carrega as marcas de tudo que ela viveu. E eu digo isso mentalmente falando. Mas me conta aqui qual que é a tua opinião diante de tudo isso. Você acha que essa preocupação não faz sentido, que é exagero, que a gente tem que deixar a Britney em paz? Ou você acha que esses vídeos possa ser algum tipo de sinal ou algo do tipo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião, beleza? Se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo pra me ajudar, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá aqui o meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E não esquece, se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, clique em hypar, assim você me ajuda e outras pessoas também acabam conhecendo esse vídeo, beleza? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.